Olá, então depois de um tempo aí sem gravar, vamos voltar aí aos nossos conteúdos. Essa aulinha aqui é uma linha sobre síntese proteica para o ensino médio. Então vamos lá, galera que vai prestar Enem, extremamente importante entender esse conteúdo do fluxo da informação genética, é bastante cobrado. Então, alguns questionamentos para a gente refletir durante a nossa aula: o que são proteínas, como ocorre a síntese de proteínas, como a partir de uma sequência de DNA a característica ela pode ser originada, qual a aplicação desses conhecimentos aí para o nosso cotidiano, né? As características gerais universais aí, as informações genéticas elas são armazenadas na molécula de DNA, no ácido desoxirribonucleico. As informações são mantidas por pareamento entre as bases nitrogenadas, em última instância os nucleotídeos. Todas as células usam o RNA como intermediário para a produção de proteínas utilizando o mesmo código genético, né, os códons, que é uma sequência de 3 nucleotídeos, uma trinca, e o genoma, que é o conjunto da informação genética da célula, né? Todo o material genético da célula forma o seu genoma, que é capaz de criar e manter a vida, né? Então, para a gente começar sobre a síntese, vamos entender primeiramente o que são as proteínas. Então, as proteínas são polímeros de alfa-aminoácidos que exercem algum papel biológico. Chegam a representar cerca de 50% da matéria seca dos organismos, né? E a sua composição ela é constituída por aminoácidos, né? Então, aminoácidos, basicamente você tem um grupo amino, H2, e tem uma carboxila, essa dupla OH, e esse carbono central, onde você vai ter um hidrogênio e um radical, uma cadeia lateral, que é essa cadeia lateral que vai mudar de um aminoácido para outro, né? Ele vai dar diferença, vai diferenciar um aminoácido do outro, né? Dos 20 aminoácidos que tem aí nos organismos. Agora, quais são as funções, né, das proteínas? Então, as proteínas elas exercem diferentes funções nas células. São as proteínas que vão desenvolver aí as atividades celulares. Então, as proteínas é que de fato vai fazer com que as funções celulares elas ocorram. Então, aqui nós temos vários exemplos de proteínas, né, com diferentes funções. Actina e miosina são as proteínas contráteis, participam da contração muscular. Nós temos proteínas com atividade hormonal, como a insulina, é um exemplo, o glucagon. Proteínas como as imunoglobulinas são os anticorpos, atuam no sistema imunológico. A hemoglobina, transporte de substâncias, né, transporte de oxigênio, faz parte das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Nós temos a enzima conhecida como rubisco, que é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Essa enzima é importante lá no ciclo de Calvin, na etapa enzimática da fotossíntese, que vai fazer a incorporação do CO2, do carbono inorgânico, e torná-lo orgânico. Tem armazenamento, né, proteínas de armazenamento, a ferritina, por exemplo, a proteína da seda de aranha, que é estrutural. Aqui são apenas alguns exemplos. A rodopsina é importante, aí, uma proteína receptora. Enfim, tem alguns exemplos, mas são muitas proteínas, né, com diferentes funções nas células. Então, só para relembrá-los, né, as proteínas elas são formadas a partir do gene, a sequência aqui do DNA.
Então, nos seres vivos, existem dois tipos de ácidos nucleicos, né, que é o DNA, ou ADN, ácido desoxirribonucleico, e RNA, o ácido ribonucleico. Né? Em geral, o DNA é fita dupla, o RNA é fita simples, né, em geral, mas tem aí exceções. O DNA ele é constituído por nucleotídeos, né, que é um monômero básico, que vai fazer ligações aí para formar a molécula de DNA. Basicamente, tem as 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina. Essas bases, elas se ligam por complementariedade através de ligações de hidrogênio, certo? Tem aula sobre ácidos nucleicos aqui no canal, você pode assistir, vai estar com mais detalhes. Mas C com G, né? 3 ligações de hidrogênio, A com T, 2 ligações de hidrogênio. E aqui nós temos o RNA, tem as 4 bases, no entanto, no lugar da timina tem a base uracila, tem essa troca aí, ok? Além dessa diferença básica, só para revisar aqui com vocês, tem a diferença do tipo de açúcar, né? Porque o nucleotídeo ele é composto por uma base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. O fosfato é similar para todos, o PO4-, o que vai diferenciar de fato, então é a base, né? Uracila no RNA e a timina no DNA, e o açúcar, que no caso do RNA, o açúcar é uma ribose. No carbono 2, né? Carbono 2' você vai encontrar uma hidroxila, enquanto que no DNA, o carbono 2' perdeu-se o oxigênio, então você vai encontrar apenas um hidrogênio, né? Então é um açúcar do tipo desoxirribose que forma o nucleotídeo. Então, basicamente, você tem no meio da molécula de DNA as ligações de hidrogênio entre as bases e as ligações fosfodiéster aqui no corrimão da sua escada, né? A molécula tem essa estrutura aí de hélice, né? Qual o dogma central da biologia molecular? Você tem o DNA, que nós acabamos de ver a molécula de DNA, ela vai ser transcrita em um RNA e vai ser traduzida em proteína. Então, tem esses 3 processos aqui extremamente importantes, que é o processo de quando a célula vai passar pela divisão celular, ela tem que replicar o seu genoma, processo de replicação, então a fita da origem a 2, e no fluxo da informação genética, você tem um DNA que contém informação genética, essa informação é transcrita em um RNA, percebam que a linguagem continua sendo nucleotídeo, por isso que é uma transcrição. Já do RNA, para formar a proteína, ocorre o processo que a gente chama de tradução. Então, nesse processo, muda-se a linguagem, que era nucleotídeo, passa a ser agora aminoácido. Né? Os aminoácidos fazem ligações peptídicas, né? Lembra que a gente viu que tem a amina e a carboxila? Então, o grupamento carboxila liga o grupamento amina aqui do próximo aminoácido e vai ocorrendo as ligações aí peptídicas entre um aminoácido e outro. Então, em geral, você tem que essa informação ela fica no gene, então o gene é uma sequência completa do DNA necessária para a síntese de um produto gênico funcional, um polipeptídeo, um RNA. Nesse RNA que é formado o recém-sintetizado, né? Você tem os exons, que são regiões codificantes, e tem os introns, regiões não codificantes. Tá? Então, nós temos os introns, que são as regiões não codificantes, e aí tem também os elementos reguladores, né, regulatórios aí, como, por exemplo, os promotores em Janssen, né? E aí você tem o produto gênico funcional depois do processo que a gente vai ver, vou falar depois que vai ocorrer o splicing.
vai retirar os introns, na verdade, que são as regiões não codificantes. Você tem os introns, eles são mais compridos em eucariotos superiores. Os RNAs são monocistrônicos, no caso em eucariotos, né? Então você tem um RNA que vai produzir uma proteína. Isso é diferente em procariotos, né? Em bactérias, os RNAs são policistrônicos, então você tem um RNA que pode dar origem a várias proteínas. Esse processo que eu falei para vocês de splicing, ele não ocorre nos procariotos, né? E os genes, eles são transcritos em RNAs não codificadores, como, por exemplo, RNA transportador, ribossomo, os microRNAs, os pequenos RNAs nucleares. Okay? Então, basicamente, a transcrição gênica, você tem um gene, uma sequência do DNA, certo? Essa sequência do DNA, você tem uma enzima-chave que faz o processo de transcrição, que é a RNA polimerase. Então, após essa RNA polimerase, ela se liga na região promotora. Então, tem uma sequência aqui do DNA que é uma sequência que a gente chama de região promotora. Então, é nessa região que vai ocorrer aí a ligação da enzima RNA polimerase. Então, após a região promotora, então ocorre o início aí da transcrição. Essa enzima ela abre a fita do DNA e vai adicionando aí os nucleotídeos de RNA, tendo uma das fitas de DNA como molde para o processo de transcrição, e aí você vai ter a formação do RNA a partir do DNA. Então, basicamente, esse RNA, esse transcrito primário que foi formado, né, então vai ter os exons e os introns, vai sofrer, tem enzimas chamadas de spliceossomos, né, vai formar um complexo enzimático nesse RNA recém-sintetizado e vai fazer um processo de recortar, vai recortar e colar, vai retirar os introns, né, toda essa parte do intron vermelho será retirada, e aí vai ficar só os exons, que são as regiões codificadoras desse RNA. Esse processo ele ocorre em eucariotos, certo? Lá no núcleo. Ele é um processo extremamente importante, então nesse processo de recortar e colar, se acaba tendo no mesmo gene, pode formar aí RNAs diferentes e sintetizar diferentes proteínas, tá? Por isso que você tem um número X de genes e um número muito maior de proteínas que são formadas aí no organismo. Esse processamento do RNA, então, ele acontece no núcleo, certo? Então, você tem o processo de transcrição, a formação do RNA, e tem o processamento, né? Tem o capeamento, 5' o splicing do RNA, poliadenilação. São processos que são formados aqui no núcleo, que ocorrem no núcleo, como a inserção do cap, do RNA aqui, certo? E exportação desse RNA para o citoplasma da célula, né? E aí ele vai até o ribossomo, no retículo endoplasmático granuloso, onde tem os ribossomos, vai fazer o processo de tradução. Percebam que nos procariotos, como não tem o envoltório nuclear, todo o processo ocorre no citoplasma da célula. Então, o DNA transcreve e traduz, né? Isso vai ocorrendo simultaneamente aqui nas bactérias, nos procariotos. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, os procariotos, você tem a formação aqui, o gene, o RNA, né? E aí você tem o RNA policistrônico. Então, você tem um RNA produzindo vários polipeptídeos, que vão dar origem a várias proteínas diferentes. Enquanto que em eucariotos, o RNA ele é monocistrônico, né? Você tem um RNA que vai dar origem a um único polipeptídeo. Os tipos de RNAs, ok?
Então, basicamente, tem o RNA mensageiro, o próprio nome já diz mensageiro, que vai levar a mensagem genética, a sequência de nucleotídeos do núcleo para o citoplasma, né, nas células eucarióticas. RNA ribossômico, que vai constituir aí a estrutura dos ribossomos. RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos, os pequenos RNAs nucleares, importante para o metabolismo dos RNAs mensageiros. RNAs de interferência, extremamente importante para o controle da expressão gênica em eucariotos. Eu vou chamar a atenção de vocês para o RNA transportador, então percebam que o RNA transportador ele tem uma extremidade, certo? Que é a extremidade que vai se ligar ao aminoácido, que é essa extremidade 3' esse RNA, quando eu expliquei para vocês sobre o RNA e o DNA de fita simples, vocês percebam que o RNA transportador, por exemplo, tem regiões de fita dupla. Né? Essas ligações entre a fita da mesma molécula acaba formando alças, né? Então você tem essas diferentes alças e tem a região que se liga ao aminoácido e a região que vai se ligar ao RNA mensageiro. O RNA mensageiro apresenta o códon, enquanto que o RNA transportador apresenta o anticódon, certo? Ele tem o formato aí de uma folha de trigo, né? o RNA transportador. Você tem a enzima, uma enzima específica aí que vai fazer o processo de ativação, né, do RNA transportador. Então essa enzima específica para cada aminoácido é chamada de RNAT sintetase. Essa é a RNAT sintetase triptofanil, certo? Então essa é a enzima que vai se ligar ao RNA transportador específico que se liga ao aminoácido triptofano. Para ocorrer essa ligação, ocorre hidrólise de ATP, então tem gasto energético, ligação do aminoácido ao RNA transportador, certo? Então, você tem aqui a ligação do pareamento entre as bases, lembrando sempre que tem que respeitar o pareamento A aqui no RNA com U, C com G, certo? Então eu tenho aqui o códon do RNA mensageiro, o UGG é o códon que codifica o aminoácido triptofano, e tem o anticódon, que é a sequência complementar aqui, o anticódon RNA transportador, A com U, C com G, C com G, ok? Então aqui eu já tenho o meu primeiro aminoácido aqui que está vindo aqui para formar minha cadeia polipeptídica, né? Só para revisar, quando vocês estudaram lá as organelas celulares, vocês viram que tem o ribossomo. Esse ribossomo, se a gente pegar em procariotos, ele é o ribossomo, ele é 70S, em eucariotos 80S, e aí você tem a subunidade maior e menor do ribossomo, ok? Essa vai ocorrer a montagem dessas subunidades no citoplasma durante o processo de tradução. Aqui a gente pode ver que essas subunidades têm a subunidade maior ela tem os 3 sítios, sítio A, P e o sítio E. O sítio A é o sítio onde o aminoácido em geral vai entrar. Ele, à medida que o ribossomo vai andando sobre o RNA mensageiro, ele vai migrar do A para o P, vem o próximo. Só o primeiro aminoácido que ele entra já no sítio P. Os próximos entram pelo A, se ligam aqui no sítio P e sai E de saída, né? Aqui pelo sítio E. Então A de aminoácido, P de peptidil, então tem a enzima peptidilpeptidase que vai fazer a ligação aqui no sítio P. Aqui nós temos uma imagem onde se tem aqui os fatores de iniciação. Então você tem fatores de iniciação que vai controlar esse processo, né? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas esses fatores são extremamente importantes, que vai regular aí a ligação, né,
do RNA transportador aí na verdade, do códon, né, do anticódon do RNA transportador ao códon do RNA mensageiro, né. Aqui você tem a ligação da subunidade menor, ela vai andando aqui sobre o RNA mensageiro até encontrar o códon, o start códon AUG. E quando ela encontra esse códon, esse fator de transcrição, ele dissocia, e aí a subunidade maior se liga à subunidade menor aqui, e aí inicia o processo de tradução. Aí os aminoácidos vão entrando aqui no sítio A e vai tendo as ligações peptídicas entre o sítio P, no sítio P, para formar o polipeptídeo, né? Então, basicamente, você tem aqui a sua sequência de DNA, fita molde, que vai dar origem ao RNA, né? C com G, U, A, U, A, U, A, U, G com C com G, U, A, GC, A, U. E aí você tem aqui o seu RNA que foi formado a partir da fita molde DNA. E você tem, na verdade, desculpa, aqui não é isso. Na verdade, isso aqui é um RNA. Tem o uracila, que é o RNA mensageiro, que foi formado a partir de um DNA. Aqui você tem o anticódon, que é o RNA transportador. O anticódon é a região que se liga ao códon, e tem o aminoácido que é codificado pelo códon. Então, se eu for lá na minha tabela do código genético, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e ver a trinca CCU, ela codifica o aminoácido prolina. A lisina, GCU, alanina, GGA, glicina, certo? E por aí, e assim por diante. Então, eu tenho o códon, o anticódon, e tenho o aminoácido, ok? Então, a tabela que eu falei para vocês é essa é a tabela do código genético. Aqui você tem os 20 aminoácidos, as siglas dos 20 aminoácidos, né? Então, nós temos, como eu faço para ler, por exemplo, eu quero ler CUA. Então, eu venho aqui na primeira coluna, letra C, certo? Na primeira linha aqui em vermelho, CU. Então, eu venho aqui C-U-A. C-U-A. Então, CUA eu sei que vai codificar o aminoácido leucina. U-U-U. U-U-U, certo? U-U-U vai codificar o aminoácido fenilalanina. Percebam que eu tenho códons diferentes codificando o mesmo aminoácido. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 4 códons codificando o aminoácido glicina. Percebam que a alteração ocorre, certo? Na última base, na terceira base aqui da trinca, ok? Nós temos a arginina, 6 códons diferentes, né? Isso evolutivamente é extremamente importante, né? Uma vez que às vezes ocorrem mutações, trocas dessa última base, mas não muda a proteína, porque acaba codificando o mesmo aminoácido. Essa característica, né, de vários códons codificar o mesmo aminoácido, a gente fala que o código genético ele é degenerado, né? Você tem vários códons codificando o mesmo aminoácido. O código genético ele é considerado como universal, porque ele normalmente esse código ele funciona para quase todos os organismos, exceto algumas bactérias, mas em geral a gente considera que é universal o código genético.
Então, resumindo aqui, a gente tem que a síntese proteica ela ocorre em 3 etapas. Então, você tem a etapa de transcrição, onde a partir de uma fita móvel de DNA vai formar o RNA mensageiro, isso no núcleo, se for uma célula eucariótica, procariótica vai ocorrer no citoplasma. Ativação dos aminoácidos, certo? Então, vai ativar o aminoácido para o aminoácido se ligar ao aminoácido, né? E tem o processo de tradução lá no ribossomo, certo? Então, basicamente, eu tenho o meu DNA aqui no núcleo, ele vai sofrer processamento aqui. Então, após ser sintetizado, sofre processamento. Aí eu tenho o RNA maduro, que vai ser, então, vai para o citoplasma, lá no ribossomo. Você vai ter, então, a montagem, né? Lembra que primeiro vai se ligar essa unidade menor, quando chega no AUG, sai o fator, né, de controle da transcrição, libera a ligação da subunidade maior, e aí então você tem a montagem aqui e começa a ocorrer a leitura. Então, por exemplo, a AUG vai vir um RNA transportador que é ativado aqui pela enzima aminoácido RNA-T sintetase, que vai promover a ligação do primeiro aminoácido. AUG, o start codon, esse é o códon de início, né? Então, o anticódon RNA transportador tem que ter um anticódon, que é complementar, UAC, certo? E aí vai vindo, né? Lembrando que esse primeiro ele entra já no sítio P, depois os outros entram pelo sítio A, se liga que vai ocorrer a ligação peptídica e vai vindo vários aminoácidos se ligando aí através da ligação peptídica para formar o polipeptídeo, né? Então, eu tenho o anticódon do RNA transportador e o códon do RNA mensageiro, né? Então, o ribossomo vai lendo esse RNA mensageiro e aí vai ocorrendo as ligações peptídicas entre os aminoácidos. Okay? Existem vários aminoácidos, né, vários ribossomos que vão lendo esse RNA, ok? Então começa no AUG, certo? E vai lendo esse RNA e formando aí várias proteínas que são formadas ao mesmo tempo, né? Você tem esses vários ribossomos formam um polissomo. Na verdade, uma verdadeira cadeia de produção aqui de proteínas, né? Eu vou mostrar para você esse vídeo rapidamente. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas... Pessoal, é extremamente importante a gente entender que se a gente pensar no ciclo celular, na divisão celular, na verdade, da mitose, por exemplo, a gente tem lá na metáfase o cromossomo, né, o DNA altamente compactado. Mas para ocorrer esse processo de transcrição, né, essa informação tem que estar, esse DNA ele tem que estar descompactado. É como se a gente tivesse um livro aqui, o livro está fechado. Então, para eu ler o livro, eu preciso abrir. Eu preciso descompactar esse meu DNA para tornar essa informação acessível aí para a leitura, para a transcrição. As histonas. O DNA ele fica... Dentro do DNA há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene.
Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Pessoal, eu vou só retornar aqui na tabela, porque eu acabei... porque assim, o processo ele tem início, okay? Ele tem início e tem fim. Então você tem o AUG, né, que é o códon de iniciação, codifica a metionina, mas você tem também os 3 códons de parada. Então quando o ribossomo chega nesse UA, UAG e UGA, quando chega em um desses códons aqui, ocorre o processo de parada, que eles não codificam aminoácidos. Então o processo é encerrado quando encontra esses códons aqui, que são os códons de parada. Ok? Então, voltando aqui, nós temos, quando ocorre os processos de mutação, que ocorre a troca, por exemplo, de base lá no DNA, aqui nós temos o DNA, a hemoglobina tipo selvagem, né? Você tem a CTCGAG, então essa fita aqui foi usada como molde para formar o RNA, CG, TA, CG, e aí eu tenho a formação aqui do ácido glutâmico, a minha proteína, a hemoglobina normal. Quando esse T ocorrer uma mutação, a troca do T pelo A, o que vai acontecer? Eu vou ter um GUG. GUG vai codificar um aminoácido diferente, vai codificar a valina. A única alteração é uma única base, um único nucleotídeo, pode... na verdade leva, né, o indivíduo ao desenvolvimento da anemia falciforme, né, que a hemácia ela perde, tem alteração na sua morfologia, fica na forma de foice, por isso que é anemia falciforme, ok? E aí tem dificuldade para se ligar ao oxigênio com essa alteração. Um exemplo aí de mutação que pode ocorrer é disfunção aí na proteína. Você tem aí várias aplicações desse conhecimento de proteína, de tradução, né? Você tem vários antibióticos que bloqueiam esse processo, né? Como por exemplo a tetraciclina, que bloqueia a ligação
do aminoácido, da enzima aminoácido RNT ao sítio A do ribossomo. Tem a streptomicina, evita a transição da iniciação da tradução. Clorafenicol bloqueia a reação da peptidiltransferase nos ribossomos, certo? Eritromicina liga-se ao canal de saída do ribossomo e dessa forma inibe a extensão da cadeia peptídica. A rifamicina bloqueia a iniciação das cadeias de RNA por meio da ligação da RNA polimerase, então evita a síntese de RNA. Você tem a puromicina, né, com ação em bactérias e em eucariotes, então aqui ele já tem uma ação mais ampla e aí pode ter efeitos colaterais no próprio indivíduo, né? Causa liberação prematura de cadeias polipeptídicas. Enfim, você tem outros aqui com ação em eucariotes, mas não em bactérias, né? Como ciclohexamida, bloqueia a reação de translocação nos ribossomos. A anisomicina bloqueia a reação da peptidiltransferase nos ribossomos. A alfa-amanitina bloqueia a síntese de RNA mensageiro, né? Preferencialmente na polimerase 2, na RNA polimerase 2. Okay? Nos eucariotes tem RNA polimerase 1, 2 e 3. Okay? Nesse caso, esse antibiótico ele vai atuar diretamente na 2. Então, são alguns exemplos, né, das aplicações desse conhecimento. Okay? A produção de organismos transgênicos, então você precisa entender todo esse fluxo da informação genética. Então, o transgênico, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o gene do nosso interesse e introduz em outro organismo para produzir aquela proteína que vai dar característica do seu interesse. Como, por exemplo, aqui tem a bactéria, o Bacillus thuringiensis, que produz uma substância que tem ação inseticida. Então, eu pego essa sequência do DNA da bactéria, certo? Isolo esse gene, insiro agora na célula do milho, na célula vegetal, e aí desenvolvo esse milho agora, que é o milho BT, né, o famoso milho BT, que é um milho resistente à ação dessa lagarta aí do cartucho, certo? Do milho. Então, isso é um organismo transgênico. Então, a gente precisa entender o DNA, precisa entender todo esse fluxo de transcrição e tradução para poder desenvolver esses organismos, né? Então, os transgênicos, basicamente, são alterações aí, que são advindas de DNA extra de outro organismo que foi inserido na planta para ela produzir desenvolver uma característica de resistência a alguma praga, e assim por diante, né? Isso rende bilhões de reais aí, okay? Como a Monsanto, que tem a soja Reed, que é uma soja que é resistente ao herbicida glifosato. Então o indivíduo chega, faz a aplicação do herbicida em toda a lavoura, vai matar as ervas daninhas, mas não mata essa soja. Hoje a gente tem aí várias aplicações, como por exemplo a insulina. O indivíduo que é diabético tipo 1, ele tomava a insulina de porco, certo? Mas tinha problemas, né, de alergia, de rejeição. Hoje não, hoje esse indivíduo ele toma insulina humana graças à tecnologia do DNA recombinante. Então isolou o gene da insulina humana lá nas células beta pancreáticas, e aí inseriu num plasmídio bacteriano e inseriu na bactéria. A bactéria então agora produz a insulina humana. E aí quando o indivíduo diabético tipo 1 vai à farmácia comprar insulina, ele compra insulina humana, certo? Graças a essa tecnologia de você manipular aí, o DNA nesses organismos, ok? Não tem como falar desse assunto se a gente não falar agora do SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença Covid-19. Então esse vírus tem várias proteínas, certo? Tem a proteína Spike 2, ok?
E tem nas nossas células pulmonares, a gente tem a proteína ACE2, certo? Essa ACE2, ou ACE2, é uma proteína que é um receptor, né? Na verdade está na membrana das células, que é uma proteína que é um receptor, ok? E o vírus, por processo de mutação que esse vírus sofreu, ele consegue se ligar a esse receptor das células humanas, né? E ao se ligar a ele consegue inserir o seu material genético na célula humana e infectar a célula humana, né? Lembrando que o vírus não tem metabolismo próprio, então ele precisa inserir numa célula hospedeira, e agora a célula humana essa célula humana ela vai produzir cópias que esse vírus ele é um vírus de RNA, né, cadeia positiva. Então esse vírus agora ele vai formar várias cópias aqui dentro da célula, vai ser transcrito e traduzido e formar vários vírus que vão infectar outras células no organismo, né? E aí você tem uma série de problemas que são causados aqui por infecção do SARS-CoV-2, né? Porque daí ele gera um processo inflamatório no organismo, né? Tem uma tempestade de citocinas inflamatórias que são liberadas, que vai gerar aí os sintomas, né, da doença, Covid-19. Ok? Enfim, para a gente encerrar, você tem o retículo endoplasmático rugoso, né, que vai ter os ribossomos acoplados, tem os ribossomos que estão associados ao retículo, ribossomos livres, onde vai ocorrer o processo de tradução, né? Então essa tradução, basicamente, você tem que lembrar do DNA, né, que tem o pareamento das bases, vai dar origem ao RNA, certo? Que vai ter as trincas, os códons, que vai codificar o aminoácido, né? Então, um pedaço do DNA que possui essa informação para ser transcrito em um RNA é chamado de gene, certo? E aí você tem o DNA sendo transcrito em RNA e traduzido em proteína. Essa tradução ocorre nos ribossomos, certo? O ribossomo vai se ligar ao RNA mensageiro, certo? E aí as fitas de RNA, o transportador vai trazer o aminoácido referente, né, ao códon. A tradução iniciará sempre no códon de iniciação, no AUG, né? Okay. As fitas do RNA transportador vão se ligando ao ribossomo, né? Lá você tem um anticódon do RNA transportador que vai se ligar aos códons. E o processo de alongamento da cadeia, né? Da cadeia de aminoácidos, onde vários RNA transportadores vão trazendo os aminoácidos e vai ocorrendo as ligações peptídicas entre um aminoácido e outro para alongar a cadeia e formar o polipeptídeo, aí, a proteína. Beleza? Agradeço aí pela atenção de todos e até a próxima.